Hoje, em nossa aula de matemática do 6º ano, estudaremos sobre capacidade de massa. Convido vocês a abrirem a apostila do 3º bimestre na página 55. Vamos acompanhar a explicação. Capacidade e massa. No nosso dia a dia, nos deparamos com elementos líquidos e sólidos que são vendidos com medidas específicas, como combustíveis e açúcar, por exemplo. Aqui vamos aprender um pouco mais sobre unidades de medida que permitem medir quantidades desses elementos. Medidas de capacidade é a primeira que nós veremos. Nós já estudamos semana passada sobre as medidas de comprimento, que são as medidas de distância, que revelam tamanho, altura, largura, comprimento. E hoje nós vamos ver duas outras medidas. Primeira, de capacidade, que são para os líquidos. Olha só o que está escrito no seu livro. O litro, representado pela letra L, e o mililitro, representado pelas letras ml, são unidades de medida de capacidade. Diversas embalagens no supermercado têm sua capacidade registrada nessas unidades. A capacidade da caixa de suco ao lado é de 1,5 litros. A caixa de molho de tomate, por sua vez, tem a capacidade de 300 mililitros. Essas medidas correspondem ao volume de líquido que cabe em cada embalagem. Mas qual é a relação entre litro e mililitro? Essa é fácil. 1 litro tem 1000 mililitros. Então, olha, uma informação para vocês decorarem sobre medidas de capacidade. 1 litro é igual a 1000 mililitros, certo? A partir disso aqui, você consegue fazer a conversão de litros para mililitros ou de mililitros para litros. Como já sabemos, 1 litro é igual a 1000 mililitros. Então, olha as conversões que tem como exemplo no seu livro. 1 litro, 1000 mililitros. 2 litros, 2 vezes 1000, 2 mililitros. 5 litros, 5 vezes 1000, igual a 5000 mililitros. 8,9 litros vezes 1000, igual a 8.900 mililitros. Para transformar litros em mililitros, podemos usar a seguinte função. Litros vezes 1000 vai dar mililitros. E se eu quiser fazer o contrário, transformar mililitros em litros, o que eu faço? Eu faço a operação inversa. De mililitros para litros, nós dividimos por 1000. Continuando aí no seu livro, nós temos um exemplo. Olha, assim descobrimos que 3,75 litros é igual a 3.750 mililitros, uma vez que 3,75 vezes 1000 dá 3.750. Para se ter uma ideia do que representa um mililitro, calcula-se que 1 mililitro seja equivalente a 20 gotas de água aproximadamente. Meninos e meninas do 6º ano, mas como medidas de capacidade, nós só usamos o litro e o mililitro? Não. Olha aqui, por favor. Vou mostrar para vocês uma tabela muito parecida com as medidas de distância que nós aprendemos em aulas anteriores. Existem outras unidades de medidas para medidas de capacidade. Existe o quilolitro. Opa, deixa eu escrever certinho. Quilolitro. Existe o hectolitro. Temos também o decalitro. Temos o litro, que é a unidade fundamental de medidas para a capacidade das substâncias líquidas. Temos o decilitro, centilitro, centilitro. E temos também o mililitro. Dessas unidades de medidas, mililitro. Dessas unidades
unidades de medidas, as mais usadas são litro e mililitro, certo? São as mais conhecidas, mas existem essas outras. Elas também têm siglas para que não precisemos escrever a palavra inteira quando usá-las. O quilolitro é representado pela letra KL. O hectolitro, ele é representado pela letra HL. O decalitro, ele é representado pela letra DAL. O litro, vocês já sabem, letra L. Decilitro, nós representamos pela letra DL. O centilitro, nós representamos pela letra CL. E o mililitro, representamos pela letra ML. Se nós precisarmos fazer uma conversão de medidas de capacidade, eu posso usar a tabela. Como assim? Olha, igual nós aprendemos nas medidas de comprimento, quando eu descer na tabela, eu faço uma multiplicação. Quando eu subir na tabela, eu faço uma divisão. E de uma unidade para outra, eu considero uma mudança de 10 em 10, certo? Então, de uma para outra sempre aumenta 10, ou seja, eu vou considerar um zero. Vamos fazer um exemplo? Olha só, vou pegar um exemplo que já tem no seu livro. 8,9 litros. Vou fazer para vocês. 8,9 litros eu quero transformar em mililitros. Se eu não lembro que 1 litro corresponde a 1000 mililitros, eu posso usar a tabela para fazer essa conversão. O que acontece? Do litro para o mililitro, eu vou descer na tabela e conto quantas unidades de medida eu desço. 1, 2, 3. Se eu desci, a operação que eu faço é uma multiplicação. Se são 3 casas, vai ser por um número que tem 3 zeros, ou seja, esse número será 1000. Então, nós faremos 8,9 vezes 1000. Vamos lembrar multiplicação por 10, 100 e 1000. Quando nós multiplicamos por 10, 100 e 1000, a vírgula sempre desloca para a direita. Aqui no caso, eu tenho 3 zeros, olha. 1, 2, 3. Então, a vírgula que está aqui entre o 8 e o 9, eu vou deslocar 3 casas para a direita. Então, você conta aqui a partir do 9. 1, 2, 3 casas. A vírgula vem aqui para o final do número. E esses espaços em brancos, o que nós fazemos? Preenchemos com zero. Por isso, 8,9 vezes 1000 dá 8.900. Nós convertemos o quê? 8,9 litros, correspondendo a 8.900 mililitros. Essas unidades de medida, vocês precisam memorizar, decorar essa sequência. E também as suas siglas, tá bem? Então, façam um print da tela para depois vocês copiarem seu caderno. Ou então, assistam novamente essa aula no YouTube, dá um pause na aula para vocês copiarem essa tabela. Agora, eu quero que vocês abram o livro na página 57. Nós veremos as medidas de massa. Então, primeiro, nas aulas anteriores, nós estudamos a medida de distância. O que é a medida de distância? É a altura, largura, comprimento. Quais são as principais que nós usamos? Quilômetros, metros, centímetros, milímetros. Essas são unidades de medida de distância ou de comprimento. Hoje, nós vimos aqui, na primeira parte da aula, as unidades de medida de capacidade, que são usadas para substâncias líquidas. As mais usadas são o litro e o mililitro. E agora, nós veremos as unidades de medida de massa, que se refere ao peso. Então, eu vou apagar aqui para vocês, para explicar sobre as medidas de massa, que está na página 57 do seu livro. Abram o livro, então, na página 57. Na página 57, nós lemos assim: medidas de massa. A Terra exerce uma força de atração sobre os corpos, conhecida como força gravitacional. Vou dar um pause aqui. Olha só, eu tenho certeza que vocês já assistiram filme de coisas acontecendo no espaço, não já?
Vocês já viram que lá no espaço, quando as pessoas estão dentro da nave, ou quando ela sai da nave com a roupa de astronauta, tem um cabo ligando ela à nave para que elas não fiquem só flutuando no espaço? Vocês já viram isso? Por que isso acontece no espaço? Porque no espaço não existe a força gravitacional. E na Terra, por que a gente não fica flutuando? A gente fica sentadinho no chão. Porque quando eu solto as coisas, olha só, vou soltar meu disco. Por que ele cai? Porque existe uma força na Terra que se chama gravitacional, e essa força gravitacional atrai os objetos para o centro da Terra. Por isso que nós não ficamos flutuando, certo? É sobre isso que está falando aqui no primeiro parágrafo. Vou ler novamente. A Terra exerce uma força de atração sobre os corpos, conhecida como força gravitacional. É por causa dessa força que quando soltamos um objeto ele cai em direção à superfície da Terra? Isso mesmo. O peso é a força exercida sobre um corpo pela atração gravitacional da Terra. Assim, no espaço, o peso de um objeto será menor que na Terra. Olha, quando vocês estiverem no 9º ano, na aula de ciências, vocês vão começar a estudar física. Física, vocês estudam só no ensino médio, mas no 9º ano a professora de ciências dá uma introdução à física. Aí vocês entenderão melhor um pouquinho dessa força gravitacional. Geralmente, quando nós vamos trabalhar a força gravitacional da Terra, nós usamos a unidade 10. Sempre multiplicamos por 10, para quando formos calcular alguma massa, algum peso, isso dentro da física, certo? No espaço, a força gravitacional é zero. Se é zero, não tem nada que atrai para que aquele objeto, a nave ou o astronauta fique apoiado ou centralizado em alguns planetas ou alguns satélites ou outros elementos espaciais do universo, tá certo? Então voltem aí, segundo parágrafo da página 57. O peso do objeto diminui no espaço, porque quanto mais longe da Terra, menor a força da gravidade, pode chegar até zero. Entretanto, a massa, que é a quantidade de matéria contida em um objeto, não se altera. Apesar de peso e massa serem diferentes, no dia a dia, esses dois termos são usados como sinônimos. Olha, a massa seria sem a força gravitacional. Por exemplo, faz de conta que eu pese 50 quilos, certo? Isso é o peso, porque é a minha massa corporal vezes a força da gravidade. Se eu quiser só somar a massa, se eu quiser saber só a minha massa, eu teria que dividir pela força gravitacional que me deixa presa à Terra, certo? Olha, no meio da página 57 tem um exemplo que eu quero que vocês prestem atenção. Você pode observar isso quando vai no supermercado. O peso líquido é a massa do produto sem a embalagem, medida em quilogramas e gramas. Lembrando que nós já aprendemos, olha, quilogramas nós representamos pela letra KG. Apesar de em português escrevermos com QU, o símbolo é KG. E gramas é representado pela letra G. Assim, no saco de farinha, há 1 kg e no pacote de macarrão, 450 gramas. Então, algumas embalagens, principalmente enlatados, você sempre vai ver lá peso líquido e peso drenado, certo? O peso líquido é o produto, é o que está dentro da lata, o volume que está dentro da lata. O peso drenado é sem o líquido de conserva, só o produto que você vai consumir. Essa é a diferença. Agora, antes de vermos a relação entre quilograma e grama, eu quero explicar um detalhe que é da língua portuguesa, mas quem sabe matemática tem que saber português também, para não passar vergonha, não é mesmo? Olha só, em português existem palavras homônimas. Por exemplo, grama. Quando eu falo grama, o que você pensa? Eu posso pensar em matinho verdinho que enfeita o jardim, ou posso pensar em peso, certo? Não pode ser as duas coisas? Só que uma delas é feminina, a outra é masculina. Quando eu falo de mato, eu falo a grama. A grama representa mato, certo? E o grama representa peso. Eu falo o peso, não é? Então, é o grama, referente ao peso, certo? Tá, mas professora, quando eu vou comprar alguma
alguma coisa por gramas em algum lugar que vende produtos a granel. Como que eu vou pedir? Por exemplo, eu quero comprar mussarela. Aí você vai pedir assim, ó, você já sabe o certo, hein? Não vai pedir mato para a moça. Você vai pedir assim, eu quero 200 gramas de mussarela, certo? Ah, eu quero comprar carne moída. Só um instante. Eu quero comprar carne moída. Moça, me dá 300 gramas de carne moída? Ela vai te dar mato com carne. Você vai querer? Não, você já sabe. Aluno do colégio adventista já sabe. É 300 gramas. Quem ia comentar, pode comentar. Tia, um dia eu fui no mercado e aí eu pedi assim, moça, eu quero 500 gramas, eu falei 500 gramas de mussarela. Aí ela ficou me olhando com uma cara estranha assim, mas eu tinha falado certinho. Sarinha, isso acontece muito. Tem muitas pessoas que não sabem que peso é uma palavra masculina, é o grama. Teve uma vez, olha que engraçado, eu não lembro o que eu fui comprar. Aí eu fiz a conjugação certa dos gêneros, certo? Eu fiz certinho. Aí eu falei, eu não lembro quanto, 300 gramas. Aí a pessoa que me atendeu me corrigiu, 300, né? Eu não, 300. Mas eu não discuti porque tem coisa que a gente não precisa, né? Olha, uma dica, com teimoso não se teima, deixa de pensar que tem razão, mas faça o certo. Vocês entenderam a diferença de a grama para o grama? Então, sempre que você for falar um número que representa a unidade de medida grama, você vai falar no masculino, combinado? Vamos voltar ao livro? Aí, no meio da página 57, vocês têm um quadradinho mostrando a relação entre quilogramas e gramas, certo? Isso você precisa decorar. Olha para mim. 1 quilograma corresponde a 1000 gramas, certo? Então, isso aqui é a base para a conversão de quilogramas para gramas. Quando você vai transformar de quilogramas para gramas, você multiplica por 1000. E se for o contrário? Faça a operação inversa. Qual é o inverso de multiplicar? Dividir. Então, de gramas para quilogramas, eu divido por 1000. Olha os exemplos que nós temos aí. 3 quilogramas, você vai fazer 3 vezes 1000, que dá 3.000 gramas. 5 quilogramas, o que você vai fazer? 5 vezes 1000, que dá 5.000 gramas. E 8,1 quilogramas, ao multiplicar por 1000, você tem 8.100 gramas. Aí temos outro exemplo, ó, para transformar quilogramas em gramas, podemos usar a seguinte função. Quilogramas vezes 1000 resulta em gramas. Por meio dela, descobrimos, por exemplo, que 12,37 quilos multiplicado por 1000 correspondem a 12.370 gramas. Mas existem outras unidades de medida referentes à massa? Existem, também tem uma tabela. Vou mostrar para vocês quais são as unidades de medida que compõem essa tabela. A primeira, a mais usada, que é o quilograma. Olha como escrevemos quilograma, com QU, tá bom? Quilograma. E qual que é a sigla que representa quilograma? É a sigla KG. Abaixo do quilograma nós temos hectograma. O hectograma nós representamos pelas letras HG. Em seguida temos o decagrama. O decagrama, ele é representado pelas letras DAG. Depois nós temos o grama, que também é uma das unidades mais usadas. E o grama, lembrem-se, é representado pela letra G. Depois nós temos o decigrama. Aí nós usamos a letra decigrama, vai ser DG. Depois nós temos o centigrama, representado pela letra CG. E teremos o miligrama, que também é muito usado. Miligrama, né? Para unidade de medida, para quantidade de massa bem pequena. O miligrama é representado pela letra MG. Pelas letras MG, tá certo?
Então, mais uma tabela para depois vocês copiarem no caderno e decorar. Vamos fazer um exemplo? Vou fazer o mesmo que está no seu livro. No seu livro, você tem aí como exemplo 12,37 quilogramas. Vou colocar aqui, ó, 12,37 quilogramas. Ele quer que você transforme essa medida em gramas, certo? Vamos ver? Olha, eu tenho aqui o quilograma e o grama está aqui. Eu vou descer na tabela. Quando eu desço, eu faço uma multiplicação. Quando eu subo, eu faço uma divisão. Quantas unidades de medida eu vou descer? Olha, 1, 2, 3. De uma para outra, eu sempre considero um zero. Se eu desci 3 vezes, quer dizer que eu considero 3 zeros. Então, se eu desço, eu multiplico. Se são 3 zeros, 3 casas descidas, eu multiplico por 1000. Então, faremos 12,37 vezes 1000. Olha, recordando multiplicação por 10, 100 mil que nós aprendemos no primeiro bimestre. Quando eu multiplico por 1000, a vírgula desloca 3 casas para a direita, porque ele tem 3 zeros, então ele vai deslocar 3 casas para a direita. Olha, 1, 2, 3, a vírgula sai daqui e vem para o final do número. E esse espaço em branco eu preencho com zero. Por isso fica 12.370. Eu não preciso pôr a vírgula, porque depois de um número inteiro não é necessário que a vírgula apareça.